Sabe, o livro de Esdras, ele é muito mais do que só uma crônica histórica, sabe, sobre um povo voltando para casa. Na verdade, é quase um manual, um guia atemporal sobre como reconstruir a fé, a comunidade, a identidade espiritual, tudo isso a partir dos escombros. Então, que tal a gente mergulhar juntos nas lições que essa história antiga tem pra gente hoje? E olha, essa frase, ela é a chave para entender tudo, de verdade. A jornada de volta para Jerusalém não era só sobre, sei lá, levantar muros de novo. O lance era muito mais profundo. Era sobre realinhar o coração da nação com Deus. Porque vamos pensar, a restauração física não faria sentido nenhum se não viesse junto com uma renovação espiritual, né? Então vamos lá. A história começa assim. O povo judeu está voltando do exílio lá da Babilônia. E o que eles encontram? Uma cidade em ruínas, totalmente destruída. E pior, a identidade espiritual deles, abaladíssima. É nesse cenário bem desafiador que surge um líder para guiar toda essa renovação. E esse líder é Esdras. Mas olha, ele não era só um administrador, um gerente, sabe? Ele era, acima de tudo, um cara profundamente comprometido com as escrituras. E essa combinação de líder, sacerdote e escriba deu a ele uma posição única. Ele tinha tudo para guiar o povo não só na parte política, mas, e principalmente, na parte espiritual. Essa dedicação toda do Esdras acaba servindo como um espelho para a gente, né? Fica aquela pergunta no ar: será que a gente demonstra o mesmo compromisso, o mesmo zelo em entender e aplicar a palavra de Deus na construção das nossas comunidades de fé? Beleza, a cidade está em ruínas. Por onde começar? O que fazer primeiro? Bom, a primeira atitude do povo que voltou do exílio já mostra, de cara, qual era a prioridade máxima deles. Pensa só. Antes de sequer pensar em reconstruir as próprias casas, eles focaram na casa de Deus. Isso é, uau, é uma declaração muito poderosa. É como se eles dissessem: a adoração e a presença de Deus são o fundamento. É sobre isso que a gente vai construir toda a nossa nova vida. E essa prioridade histórica, ela não ficou lá no passado, não. Não, ela ecoa até hoje. A ideia de que a adoração a Deus é o coração que pulsa na vida da igreja é um princípio fundamental, sabe? Isso só mostra o quanto a lição de Esdras continua super relevante. Aí vem a pergunta que nos confronta, né? Olhando para as nossas igrejas, a gente tem colocado o culto ao Senhor em primeiro lugar? Se a gente olhar para as nossas agendas, para os nossos orçamentos, para as nossas atividades, será que tudo isso reflete que a adoração a Deus é de fato a nossa prioridade central? Claro que uma coisa desse tamanho não ia acontecer sem problemas, né? Era de se esperar. E não deu outra. A reconstrução, logo de cara, enfrentou uma resistência bem forte. E aqui a gente vê um contraste bem interessante. De um lado, você tinha a oposição externa, os inimigos tentando sabotar tudo, e do outro, uma resposta interna, uma fé que não se abalava, uma confiança total tanto na soberania de Deus quanto nos meios que ele mesmo providenciou, como, por exemplo, o decreto do rei da Pérsia. Essa perseverança dele, sabe, mesmo quando tudo parecia que ia dar errado, não era só teimosia. Foi um ato de fé gigante que virou um testemunho poderoso para as gerações futuras. Uma lição sobre como confiar em Deus quando as coisas ficam feias. E a aplicação para a gente é direta, né? Diante das resistências que a gente enfrenta hoje, culturais, políticas, até internas, será que a gente consegue demonstrar essa mesma fé paciente, essa mesma confiança de que, no fim das contas, Deus continua no controle de tudo? Ok, agora a gente chega no ponto alto, no clímax de toda essa renovação espiritual liderada pelo Esdras. É o momento que literalmente redefiniu a comunidade. Essa sequência de eventos foi simplesmente transformadora. Pensa comigo. Primeiro, Esdras reúne todo mundo e começa a ler a lei de Deus em voz alta. Essa leitura gera um confronto direto com a verdade. E o que acontece depois? Um arrependimento coletivo genuíno e um novo compromisso com a aliança de Deus. Isso aqui ilustra de um jeito incrível um princípio que vale para sempre. A palavra de Deus, quando ela é ensinada com fidelidade, tem um poder imenso de confrontar, de curar e de transformar radicalmente. Não só pessoas, mas comunidades inteiras. E aí, a questão não é só se a palavra está sendo pregada, né? A questão é se os nossos corações estão prontos para ouvir. Se a gente está disposto a receber essa palavra de coração aberto, pronto para ser transformado por ela, mesmo que essa transformação seja dolorosa. Bom, e toda essa transformação levou uma questão bem prática. E olha, bem delicada também, sobre o que significava ser o povo de Deus.
O que acontece é que Esdras confronta o povo sobre a questão dos casamentos com gente dos povos vizinhos. E aqui é importante entender, o problema não era étnico, não era preconceito, era uma questão espiritual. Essas alianças estavam comprometendo a fé, a santidade da comunidade e ameaçando diluir o testemunho único que eles tinham como povo da aliança. E dessa situação específica, a gente consegue tirar uns princípios que valem para sempre. O chamado à santidade é algo pessoal, mas também comunitário, e exige que a gente tenha discernimento para se afastar de tudo aquilo que pode comprometer a nossa fidelidade a Deus. E essa é uma pergunta que nos desafia a dar uma olhada para as nossas próprias vidas, para as nossas comunidades. Será que a gente tem sido vigilante nisso? Será que estamos ativamente cultivando um ambiente de santidade e protegendo nosso testemunho como um todo no mundo? Chegando ao final, a gente percebe que a história de Esdras é muito mais do que só um relato do passado. Ela se transforma num chamado, num convite para a gente hoje. Aquela restauração de Jerusalém, ela aponta para uma missão muito maior. Do mesmo jeito que eles foram chamados para reconstruir o templo, a igreja hoje é chamada para ser um instrumento da restauração de Deus. E isso no meio de um mundo quebrado, de uma sociedade toda fragmentada. O modelo de liderança que Esdras deixa para a gente é um legado muito claro. O sucesso dele não veio da própria genialidade, sabe? Veio do compromisso profundo que ele tinha com a palavra, da sua vida de oração, da busca constante pela vontade de Deus e também da humildade para trabalhar junto com o povo. E é assim que a história de Esdras termina, nos deixando com uma pergunta final, uma pergunta que ecoa para cada um de nós. Quando a gente olha para o exemplo de fé, de dedicação, de coragem dele, a questão final não é sobre Esdras, é sobre nós. Estamos dispostos a ser instrumentos nas mãos de Deus para continuar essa obra de restauração no mundo de hoje?